Depois de incontáveis denúncias, finalmente a OEA, Organização dos Estados Americanos, decidiu vir até o Brasil verificar o que estava acontecendo aqui no país. Será que a nossa liberdade de expressão realmente está correndo sérios riscos? Será que o Brasil ainda é uma democracia? Ou já virou mais uma das tantas ditaduras de esquerda com eleições de fachada na América Latina? Eu acho que eu nem preciso falar pra vocês que isso é só, mais uma vez, o efeito Trump dando resultado, né? Por que será que só agora, mesmo depois de tantas notícias, decidiram investigar a situação do Brasil? Pois bem, a comissão encontrou primeiro com o STF. O que já deixou muita gente preocupada. E vai ser só mais um teatrinho, vieram pra cá só pra fazer de conta, não vai dar em nada isso aí. Mas não foi bem assim. Depois de escutar a versão do STF, eles também escutaram a versão da oposição e, cara, o negócio foi destruidor. E eu vou mostrar as imagens aqui, né? Uma seleção para que vocês tenham uma boa noção do que rolou nessas reuniões. Mas antes disso, eu preciso mostrar esse outro fato curioso que aconteceu justamente antes dos representantes da OEA virem aqui para o Brasil. Olha só, perfis bloqueados por ordem de Moraes são reativados às vésperas de visita do comitê da CIDH, que é a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Esquisito, né? Xandão, que sempre bateu o pé para manter todo mundo absolutamente censurado, de repente começou a reativar os perfis. Olha só, ele chegou a liberar as redes sociais do Monark, um cara que até ontem estava praticamente proibido de existir no Brasil. Tudo isso por ter cometido os terríveis crimes de compartilhar uma live criminosa que questionava o resultado das eleições. Não, porque não pode mentir sobre as urnas e qualquer coisa patética desse tipo que, mano, é indefensável você falar que é justificada a perseguição contra o Monark por causa de uma bobagem dessas. E, além disso, ele chamou o Flávio Dino de gordola, né? E também crime. Pois bem, mas de repente, quer saber, se pá que não é tão grave, assim, não é pra tudo isso, né? Acho que dá pra permitir que o cara tenha redes sociais de novo. E aí é isso, liberaram. Por coincidência, poucos dias antes do pessoal vir pra cá investigar os abusos de autoridade, a censura no país. Mas eu acho que foi só coincidência mesmo. Acho que simplesmente o Xandão acordou de bom humor e pensou: acho que já deu, né? Acho que agora eu vou mudar um pouco aqui a postura. Deve ter sido isso. Então, depois de liberar as redes de algumas das pessoas censuradas, eles se reuniram com o tal do Pedro Vaca para explicar por que o Brasil vive uma onda de censura. Então na foto nós vemos o Pedro Vaca, o representante da OEA, com esses dois bosta aqui. Vamos ver. Em nota, o STF informou que Barroso falou sobre a atuação da corte para combater publicações de congressistas que defenderam agressões a ministros, ataque às instituições, a politização das Forças Armadas e a suposta articulação de um golpe de Estado. Aquela mesma balela de sempre que só um imbecil para acreditar. Só que é realmente muito mais difícil convencer a galera lá de fora que realmente tinha um golpe de Estado em iminência perpetrado por um bando de velhinhas com bíblias e sem uma única pessoa armada. Fazer a imprensa brasileira passar essa narrativa adiante é uma coisa. Agora, convencer o Trump, o Elon Musk, aí já começa a ficar mais complicado. Mas é interessante também que o fato do STF ter dado a sua versão primeiro permitiu que os parlamentares da oposição que foram ouvidos refutassem as mentiras que o Xandão e o Barroso contaram. Então acabou que nem foi de todo mal que eles escutassem primeiro as pessoas que estavam sendo acusadas de cometer as ilegalidades, né? Por mais que sim, você possa argumentar que, pô, mano, eles vieram aqui para investigar as ilegalidades e as primeiras pessoas que eles vão consultar são justamente os principais investigados, não pega bem. Mas realmente acabou que não foi tão ruim. Quer dizer, a gente vai ver isso de fato quando sair o relatório, né? Qual foi a conclusão da OEA sobre toda essa história. Mas estão rolando alguns indicativos aí de que eles ficaram surpresos, e não de um jeito que o Xandão vai gostar muito. Vamos ver, né? Enfim, por falar no Xandão, ele por sua vez explicou as circunstâncias que levaram ao bloqueio do X no Brasil, como a falta de um representante legal no país, descumprimento das decisões judiciais, citou os 1.900 denunciados após o 8 de janeiro, o acompanhamento dos casos pela PGR e as decisões tomadas em colegiado. E o ministro ainda negou um suposto quadro generalizado de remoção de perfis nas redes sociais e afirmou que nos últimos 5 anos 120 perfis foram bloqueados. Especificou que há 28 investigados pelo 8 de janeiro sem acesso ao X. E aqui uma das mentiras do Xandão que foi posteriormente refutada com provas pelos nossos parlamentares da oposição. E é bizarro, né? Porque mesmo que ele estivesse falando a verdade aqui e só 120 perfis tivessem sido bloqueados, cara, isso não é um número alarmante para uma democracia? Não, pera aí, não é um quadro generalizado de censura, né, de remoção de perfis. Foram só 120 nos últimos 5 anos. Já seria absurdo se fosse isso. Mas não é só isso. Enfim, essa foi a versão dos bosta do Supremo, né? E agora vou mostrar pra vocês os argumentos da oposição, que se saiu muito bem em demonstrar
que ao contrário do que o Xandão e o Barroso tentaram passar para o representante ali da OEA, o problema com a perseguição jurídica e a censura no Brasil não começou depois do dia 8 de janeiro. A direita já estava sendo amplamente perseguida e censurada desde bem antes disso. E, inclusive, hoje sabemos com muita ajuda do financiamento dos Estados Unidos, através da USAID, por exemplo. Enfim, vamos dar uma olhada nas falas do Gustavo Gaia. O senhor ontem teve uma reunião justamente com as pessoas que se posam como defensores da democracia, baluartes da verdade, aqueles que defendem as instituições. E eles falaram para vocês algumas coisas que não têm a menor relação com a realidade. Tudo começou, a censura no Brasil começou com aquilo ali. Quando uma investigação da Lava Jato descobriu que o ministro do STF estava envolvido no maior esquema de corrupção que o mundo já viu. E naquele momento, esse ministro, Dias Toffoli, que era presidente da Suprema Corte, decidiu censurar esse artigo dessa revista famosa, determinou que as revistas fossem recolhidas nas bancas de revistas e basicamente criminalizou qualquer um que falasse sobre isso. Em sequência, ele abriu um inquérito de ofício que é ilegal no Brasil, entregou esse inquérito na mão do Alexandre de Moraes, o que também é ilegal, porque tem um sistema que faz uma distribuição aleatória. E o Alexandre de Moraes, há 6 anos, tem usado esse inquérito para destruir toda e qualquer pessoa que demonstre desaprovação com a Suprema Corte. E o Barroso e os ministros do STF interferem ativamente no Congresso. Quando nós tentamos e aprovamos uma lei para voto impresso, onde as leis da urna eletrônica, o voto seria impresso e cairia dentro de uma urna física, sem a manutenção, sem encostar nesse papel, o Barroso foi até o Congresso, chamou presidentes de partidos e falou com eles, dizendo, não é para passar essa lei. Eu proíbo. Se vocês passarem essa lei, vocês serão perseguidos. Isso saiu na imprensa. Saiu na imprensa. Contra voto impresso, Barroso busca cacique central na posição. Alexandre de Moraes também foi lá, chamou os presidentes de partidos e falou, não é para aprovar essa lei. E ameaçou essas pessoas. E por isso nós não temos o voto impresso, que inclusive foi aprovado no Congresso. Bom, nesse dia que o Barroso, na comissão, nesse dia que o Barroso e o Alexandre de Moraes foram ao Congresso ameaçar políticos para que eles não votassem uma determinada lei, nesta reunião, senhor Vaca, nesta reunião, estava essa pessoa aqui, ó, Paulinho da Força. Essa pessoa estava sendo procurada pela Justiça Brasileira por um esquema de corrupção. Ele estava na reunião com Barroso e Alexandre de Moraes. Ele é o presidente de partido. Um corrupto que estava sendo procurado pela Justiça. Estava na reunião com 2 ministros da Suprema Corte para impedir que o voto impresso fosse aprovado. Não encontram ele para uma citação, para uma intimação, mas encontram ele para impedir que o projeto seja aprovado na Câmara dos Deputados. Para concluir, eu estou chegando na minha conclusão, nós temos uma Suprema Corte que apenas no ano passado tomou 52 mil decisões. 52 mil decisões para 11 ministros. Isso dá 4.700 decisões por ministro no ano de 2024. Sr. Vaca, cada ministro da Suprema Corte do Brasil decidiu, ou seja, analisou, leu e decidiu 15 processos por dia. Como é possível uma pessoa, um juiz, ler, analisar, ponderar, elaborar, ouvir os 2 lados e julgar 15 processos por dia? Isso não existe. A Suprema Corte Brasileira atribuiu para si todas as decisões do Judiciário brasileiro. Não só a censura. E aí que está a questão. Quem reclamar disso é censurado. Recentemente eu recebi a Polícia Federal na minha casa, às 6 horas da manhã, com armas em mão. Com armas em mão, apontando para o meu filho. 6 horas da manhã. Porque o Alexandre de Moraes queria pegar o meu celular e ver o que eu estava conversando com o Elon Musk. Que vocês façam alguma coisa, façam valer a existência dessa instituição. Porque se vocês forem esperar o Brasil virar uma Venezuela, aí o senhor vai ter que fazer como o senhor faz agora no seu Twitter, que é fazer notas de repúdio por jornalistas que estão presos, nota de repúdio por pessoas que estão presas em ditaduras. Bom, como vocês viram, o Gaia já foi muito bem demonstrando que não começou com o 8 de janeiro, né? O inquérito das fake news foi aberto no início de 2019 e não só foi usado para censurar a matéria da Cruzoé, como continuou sendo utilizado para censurar mais um monte de gente, né? É um daqueles inquéritos intermináveis que foi utilizado como um aparelho de perseguição, de repressão. Pois bem, seguindo em frente, vamos dar uma olhada no que disse o senador Girão. Quero lhe presentear com a Constituição do Brasil, a nossa Constituição, que tem aqui claramente, no artigo 53, os deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer de suas opiniões, palavras e vozes. Quaisquer. Isso foi deixado muito claro, quaisquer. No artigo 220, nós temos claro a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição observado o dispositivo desta Constituição do Brasil. Né? Então, eu quero lhe presentear porque, não sei se o senhor recebeu do STF esse presente, mas ela está sendo violada dia sim, dia não, a partir da nossa Corte Suprema, infelizmente, é o que a gente vê no Brasil. Eles que deveriam ser os primeiros a resguardar
dessa Constituição brasileira. Nós tivemos aqui, hoje, que o senhor teve ontem, o presidente da Suprema Corte do Brasil soltou essa pérola, uma das pérolas. Ele só fala em política, no exterior. A gente não vê isso nos Estados Unidos, ministros da Suprema Corte dando entrevistas, falando fora dos autos. Mas esse nosso ministro, ele soltou essa pérola num evento político da União Nacional dos Estudantes. Nós derrotamos o bolsonarismo. Nós quem, cara pálida? Nós quem? Ele soltou isso no comício. Essa foi a primeira, vamos dizer assim, censura prévia de um documentário que eu tenho conhecimento no país. Um documentário do Brasil Paralelo, que é um grupo de mídia independente, de streaming, o que tem por trás da tentativa de assassinato do candidato à presidência. Sem ver o material, sem assistir o documentário, isso foi censurado no Brasil. É isso que está acontecendo no Brasil, uma cooptação, um bloqueio de um poder que não respeita os demais poderes e faz censura da nossa nação. Muito obrigado pela sua visita. O senador demonstrou muito bem que a perseguição contra os parlamentares brasileiros por crime de opinião é absolutamente inconstitucional, que sequer é uma questão de interpretação. E Girão ainda foi bem demonstrando a posição política escancarada, né? Como a atuação desses ministros não é nem de longe imparcial. O Ramagem foi outro que falou sobre a interferência supostamente ilegal do Supremo no governo Bolsonaro. Sou delegado de Polícia Federal, delegado para melhorar a tradução, como funcionário da última classe da carreira. Fui indicado pelo presidente Bolsonaro a chefiar, presidir essa instituição. Uma grande arbitrariedade do Supremo Tribunal Federal não deixou uma atribuição exclusiva do presidente da República. Isso para demonstrar que isso já vem antes do governo anterior, impossibilitando o governo de poder trabalhar e executar. Enfim, vamos dar uma olhada no que o presidente da Subcomissão de Itaipu disse no seu relato. A empresa hidrelétrica Itaipu Nacional, estatal vinculada ao governo brasileiro, está me processando ao exercer o mandato como deputado federal, especificamente na minha função constitucional de fiscalizar e denunciar irregularidades. O motivo? Uma postagem no Instagram, feita no dia 6 de setembro, onde denunciei invasões de terras produtivas e atos de violência nas cidades de Guaíra e Terra Roxa, no Paraná, promovidos por grupos indígenas. Esses conflitos não surgiram do nada. Essas invasões são incentivadas direta e indiretamente por ações da própria diretoria atual da Itaipu Nacional. Essa diretoria tem oferecido apoio jurídico, institucional e financeiro a ONGs que estimulam essas ocupações, colocando em risco a soberania nacional da região de fronteira, gerando violência, dificultando o combate ao contrabando, o combate ao tráfico de drogas, além de desrespeitar o direito de propriedade privada no Brasil. Eu, como presidente da Subcomissão de Itaipu, NP-PAR e na Câmara dos Deputados, cumpri meu papel e fiz a denúncia publicamente. A reação da empresa foi imediata. Entrou com um processo na 2ª Vara Federal de Foz do Iguaçu, processando-me por danos morais e desconsiderando que a democracia representa-se e se baseia pela liberdade de expressão, exigindo multa altíssima. O juízo determinou em caráter liminar que o vídeo fosse removido das redes sociais e que eu publicasse um direito de resposta para a empresa, ou seja, censura disfarçada de decisão judicial. Outro cara que, na minha opinião, mandou muito bem foi o Marcel Van Hatten. Vamos dar uma olhada. Mas ainda assim discordamos que o STF tenha sido ouvido primeiro. Acho que não foi correto. Mas nós precisamos também aqui asseverar que até o momento, pelo menos na minha opinião, a OEA é parte do problema e não da solução. Nós estamos denunciando esses abusos há anos. E diferentemente do que ocorre em outros países, em que quando os violadores são de um determinado campo político e as vítimas de outro, que não de direito, a posição normalmente da OEA é muito mais rápida, nós temos farta documentação para passar. E nós vamos acrescentar a essa manifestação. No caso brasileiro, porém, a OEA não se manifestou oficialmente, pelo menos desde 2019, quando aconteceu essa matéria na revista Cruzoé, que foi definitivamente censurada. Aliás, foi inicialmente censurada, mas depois, em virtude da reação da mídia, acabou não sendo mais, mas tantos outros foram censurados a posterior. É importante até para botar os fatos em perspectiva, que lamentavelmente, pelo menos pelo que se acompanhou dos press releases, e foi pena que a reunião com o STF não tivesse a transparência que essa aqui está tendo, que é mentira que apenas 120 pessoas tenham sido censuradas, como teriam dito os ministros do Supremo Tribunal Federal nos últimos anos. Só no ano passado o X disse que derrubou mais de 200 contas. E se acrescentarmos todos aqueles que hoje sofrem processos judiciais ilegais, inconstitucionais, abuso de autoridade, que sequer estão denunciados, mas não podem usar as redes sociais, nós estamos falando de milhares de pessoas hoje censuradas no Brasil. Para não falar do efeito que isso gera de autocensura no restante da população, que se vê amedrontada para se manifestar, seja em redes sociais, seja pessoalmente, contra um governo que está aliado com, nesse momento, a corte para perseguir opositores. E assim entro nos meus dois casos concretos.
Eu sou um opositor do governo Lula já de muito tempo, aliás, do PT há muito mais tempo antes mesmo de Lula chegar na primeira vez à presidência da República em 2002. Eu fui censurado no X. E a ADF, que está aqui conosco, representa a mim e o Partido Novo no caso do bloqueio do X no Brasil, que foi um escândalo internacional. O Brasil ficou ao lado apenas de 6 países que hoje censuram a plataforma X. Depois disso, fui perseguido pelo governo Lula e continuo por uma manifestação feita em tribuna denunciando abuso de autoridade e ilegalidades cometidas durante um processo envolvendo Felipe Martins. Protocolei uma medida cautelar na OEA, primeiro sobre o caso X, ela me foi negada, e no dia 18 de novembro protocolei sobre o caso da perseguição que ora sofre policial do Estado, policial de Lula, e judicial do STF. E até o momento também, nesse caso pelo menos, não tenho resposta da OEA quanto à medida cautelar. Eu sou uma vítima de perseguição do Estado brasileiro representado pelo governo Lula e pelo Supremo Tribunal Federal. Gostaria de saber se Felipe Martins, que originou, aliás, o processo que é feito contra mim por eu ter defendido, não a ele, mas o devido processo na condução do seu caso, se ele será ouvido pela comissão nesses dias que está aqui. Hemos recibido desde que se sacó el comunicado de prensa un volumen muy alto de solicitudes que se están procesando de manera triangular entre el equipo que está desplegado en terreno y el equipo que nos acompaña desde la sede. No me atrevería en este momento, mucho menos a confirmar o a descartar. Lo que puedo comprometer es que una vez finalizada esta reunión procederé a revisar. Hemos recibido un número imanejable en las horas de tiempo y precisamente esperaria um pouco. Eu solicitaria ao senhor relator, pedindo apoio dos demais parlamentares aqui presentes, inclusive do deputado Lucas Zedeck, que está aqui, que é presidente da Comissão de Relações Exteriores, que Felipe Martins fosse ouvido. A OEA é independente, é um órgão multilateral, o Estado brasileiro deve respeitar os seus regulamentos e, obviamente, também a Constituição. No caso de Felipe Martins, porém, ele está proibido de dar entrevistas. O próprio jornal Folha de São Paulo quis entrevistá-lo e foi proibido. E na Comissão de Relações Exteriores, o deputado Lucas Zedeck encaminhou um ofício ao Supremo Tribunal Federal, depois de aprovado o requerimento de audiência pública de minha autoria, para que Felipe Martins pudesse ser ouvido, e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, negou que ele estivesse presencialmente ou mesmo virtualmente conosco. Eu queria, portanto, concluindo, dizendo que esse caso é fundamental, porque ele inclui, inclusive, a fraude do registro de entrada de Felipe Martins nos Estados Unidos, feito por um funcionário do governo americano, no CBP de Orlando, possivelmente com conhecimento das autoridades brasileiras, unicamente para mantê-lo na prisão por 6 meses. Foi o que ele permaneceu preso e, por isso, ainda mais grave a violação. E houve rumores, e eu gostaria até de deixar isso externado, que talvez a comissão não fosse ouvi-lo, porque se saísse na mídia que ele seria ouvido, poderia dar problemas para o trabalho da comissão. Que bom que não é assim, porque se for assim, a própria comissão acaba se submetendo também a uma censura que hoje se aplica aos órgãos de imprensa brasileiros e aos abusos de autoridade do Supremo Tribunal Federal. Então, se eu tiver concordância dos meus colegas, eu gostaria de fazer essa sugestão para que Felipe Martins fosse, ainda que virtualmente, ouvido, porque o caso dele, na minha opinião, é um dos mais abusivos, grotescos e claros dos abusos de autoridade e da censura que acontece no Brasil. O cara chegou a enquadrar a OEA, falando que é parte do problema e não da solução, porque de fato, como eu falei no começo do vídeo, já fazem anos que estão denunciando esse problema no Brasil, já foram várias denúncias e até então a OEA sempre foi absolutamente omissa. Por isso acho que valeu esse enquadro, porque, pô, tem que deixar claro que também não serve pra nada vir pra cá só pra fazer um teatrinho e no fim das contas emitir um relatório meia bomba que não vai nem pra lá nem pra cá. Então vamos ver, né, se a OEA vai continuar sendo apenas parte do problema ou se eles vão se propor a finalmente ser parte da solução. Quem sabe precisando mostrar serviço pra não ser mandado embora pelo Trump, agora os caras se puxam e fazem alguma coisa. Fora isso, ainda desmentiu lindamente o Xandão, né? Como eu falei, um dos pontos positivos de ter escutado primeiro os ministros do STF pra depois ouvir a oposição. E o Van Hatten ainda puxou o caso do Felipe Martins, que é um caso que vai ser muito complicado de explicar, né? Como que a justiça brasileira manteve um cara preso por uma viagem que nunca aconteceu, com provas falsas, e mesmo sabendo que era tudo falso, mantém o cara recluso até hoje, proibido de falar. Seria realmente muito interessante se a OEA batesse de frente com o Xandão nessa hora também, para escutar o Felipe Martins contra as ordens do próprio Alexandre de Moraes. Foi uma boa jogada do Van Hatten, porque coloca o Xandão em mais uma saia justa, né? E você vê que na resposta o Pedro Vaca explicitou que tá ficando impressionado com o volume de denúncias, com a situação do Brasil. Aparentemente, o trabalho da oposição deixou difícil pro cara fazer um relatório aguinha com açúcar. Vamos ver, é óbvio que eu não confio no Pedro Vaca e na OEA com pessoas que foram colocadas lá pelos democratas. A minha esperança, como eu já falei, é simplesmente de que eles saibam que se eles fizerem um trabalho meia boca, o Trump vai acabar sabendo, o Elon Musk tem problema direto com o Xandão,
também não vai achar isso muito interessante. E como ele trabalha no Departamento de Eficiência Governamental, o trabalho dele é basicamente cortar as pessoas que são inúteis e que estão lá trabalhando no governo, pode acabar sobrando pro Vaca e seus amigos. Então quem sabe, né? Pelo menos por pressão, eles fazem o mínimo, que é reportar todos os absurdos e todas as injustiças aqui do Brasil. E o Nicolas, é claro, foi outro que se saiu muito bem na sua fala. Confere aí. O senhor esteve com o Barroso e o Alexandre de Moraes, que disseram a respeito da suposta tentativa de assassinato que eles sofreram. Só existe uma pessoa nesse Brasil que de fato sofreu uma tentativa de assassinato, que é Jair Bolsonaro, e que inclusive é um ex-filiado do PSOL, tem que deixar isso bastante claro. Segundo ponto é que eu gostaria que essa reunião tivesse sido anterior a deles, eu gostaria que você tivesse feito uma pergunta para o ministro Alexandre de Moraes no seguinte sentido. Ministro Benedito, quando foi anunciada a vitória do presidente Lula no Tribunal Superior Eleitoral, ele vai até o ministro Alexandre de Moraes e diz: missão dada é missão cumprida. Ministro Benedito Gonçalves, solicito que conduzam ao plenário o excelentíssimo senhor presidente da República Federativa do Brasil eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. Eu gostaria muito que alguém, pode ser até o mesmo próprio Benedito, ou o próprio ministro Alexandre de Moraes, ele dê a resposta do que isso significa. E a partir dessa resposta, vai ficar muito claro que tudo isso aqui, mais do que comprovado, a veracidade vai ser ainda mais atestada. E mais uma vez, faço aqui, para poder finalizar a minha fala, faço coro ao Clezão que morreu, às famílias que estão presas até hoje. Tenho contato, por exemplo, com uma esposa chamada Norda, que tem o seu esposo preso, tem um filho de 8 anos, ela está grávida agora nesse momento, e que, enfim, está dependendo muito de pessoas como o senhor para poder ter a coragem, que eu vejo que falta em muitos homens na vida pública, para poder falar a verdade e expor ao mundo. Espero que o seu relatório não seja para lá ou para cá, mas ele seja verdadeiro, porque a verdade eu espero que ela prevaleça sobre esse cenário aqui. Obrigado, Pedro Vaca, e que o senhor te abençoe. Mais um que soube demonstrar muito bem o posicionamento político escancarado dos ministros que estão perpetrando toda essa perseguição. Pois bem, Carlos Jordi foi outro a deixar o seu depoimento, vamos conferir. Eu sou o deputado Carlos Jordi, fui líder da oposição entre 2023 e 2024, e no dia 18 de janeiro, em pleno recesso parlamentar, a Polícia Federal invadiu minha casa às 6 da manhã, esporrando a porta, pularam a janela da minha casa, esporraram a porta, me acordaram com a minha filha e com a minha esposa, e com um mandado de busca e apreensão que eu não sabia o que se tratava. E eles vasculharam a casa toda, pegaram minha arma registrada, tem o registro da minha arma, pegaram meu passaporte diplomático, o meu celular, pegaram o meu computador. A Polícia Federal tinha 21 dias para fazer a perícia em todos esses itens, e depois disso eu entendi que o que estava vendo era uma busca e apreensão em decorrência de investigações do 8 de janeiro. E aí o que aconteceu para que a Polícia Federal embasasse essa busca e apreensão que foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes? Eles pegaram uma conversa entre um apoiador meu, comigo, em que ele me chamava de meu líder, e supostamente esse meu apoiador teria participado do 8 de janeiro, porque ele tinha uma foto que foi do 8 de janeiro. Só que a foto foi forjada. A foto era da posse do presidente Bolsonaro, em 2019. Inclusive, na foto tinha um broche, tinha uma praguinha, um adesivo da posse do Bolsonaro que foi apagada. E esse meu apoiador, inclusive, ele saiu da prisão porque o advogado provou que não era do 8 de janeiro. Mas a Polícia Federal ainda assim fez uma busca na minha casa. Eles tinham 21 dias para fazer a perícia. Já se passou mais de um ano. E nenhum dos meus itens me foi devolvido. Eu não posso sequer sair do país. Eu tive retirado de mim. Eu não pude ir na OEA. Eu não pude ir na posse do Trump. Eu não posso sair do Brasil. Eu não posso defender minha família porque retiraram a minha arma. E nós estamos nessa situação em que, a partir de toda essa escalada de autoritarismo, nós ficamos com medo de falar na tribuna, de nos posicionar, simplesmente porque muitas vezes nós questionamos as decisões do Supremo Tribunal Federal que não têm o respaldo legal, como os inquéritos que são ilegais, que não estão previstos na Constituição, eles não podem instaurar inquérito de ofício. Nós questionamos esse tipo de atitude que vai avançando, inclusive contra pessoas que não têm foro de prerrogativa de função, como são os que foram presos no 8 de janeiro. Tudo que nós queremos é que haja uma pacificação no país, mas tem um poder que está se julgando acima dos demais, perseguindo deputados, perseguindo pessoas comuns. Cara, só nesses relatos, olha o tanto de absurdos cometidos pelo Supremo, cara. São muitas ilegalidades. Por isso que meu querido Marco Antônio do Fio Diário tem um instituto onde eles estão trabalhando para enumerar todas as ilegalidades do Xandão e protocolar um pedido de impeachment para cada uma delas, que é um outro conteúdo que, assim que estiver completinho, certamente eu vou trazer aqui para vocês. É muita coisa, cara. É muita coisa. Não tem como esse cara ficar impune de tudo isso para sempre. Não tem como. O cerco tá fechando. Mesmo que não seja através da OEA, agora que Trump e Elon Musk estão no poder, uma hora a casa do careca vai cair. Eu tenho certeza que vai.
Enfim, vamos dar uma olhada no que o senador Magno Malta disse no seu depoimento. Rapaz, aqui, a empresa que o acusou e que fez uma delação e depois fez um acordo de leniência para devolver o dinheiro roubado, assumindo isso, teve esse dinheiro devolvido agora pela via do escritório da esposa dele. Aqui está esse homem, que eu quero lhe dar foto dele, chama Clezão. Ele foi morto nas vísceras, senhor, nas vísceras do Estado. Aqui está ele saindo de maca de dentro do Senado. Aqui está a família dele. Ele não quebrou, ele não fotografou, ele simplesmente estava lá. A PGR, que de uma certa forma não é ouvida, e quando é ouvida sempre está do lado da Suprema Corte, pediu para soltá-lo, por falta de prova e pelas comorbidades que ele estava doente. Ele morreu lá dentro. E por último, eu deixei aquele que eu considero o relato mais emocionante, mais sensível, que foi o relato da filha do Clezão. Cara, além de ser extremamente importante porque é sobre um dos maiores absurdos do regime brasileiro, é realmente difícil não se emocionar com as palavras da menina. Enfim, nem tem muito o que falar, é só mostrar mesmo. Mi padre foi morto, preso injustamente e torturado na cadeia. Mi padre não é criminoso. Mi padre é um homem íntegro, bondoso e exemplo de brasileiro. Eles não merecem, minha família não merece isso. Estamos torturados até hoje. E não é fácil viver isso em Brasil. Por favor, nos ajude. Por favor. Forte, né? É um caso terrível e os próprios representantes da OEA disseram, depois de tudo isso, que ficaram impressionados com o que eles viram. O tom de relatório sobre censura é realmente impressionante, diz o relator da OEA. Saiu, de fato, impressionado com todos esses relatos que vocês acabaram de assistir. E cara, tem como não se impressionar? Depois de ouvir tudo isso, depois de ficar sabendo de todos esses absurdos cometidos por essa Suprema Corte que jura que tá defendendo uma tal de democracia que eles próprios destruíram. É claro que os deputados governistas também foram escutados. Basicamente o argumento deles é de que toda censura é justificada porque existe um grande poder de desinformação no Brasil. Aí eles apresentaram o relatório da CPI do 8 de janeiro. Eles foram basicamente uma extensão do que disseram os ministros do Supremo. Os parlamentares esquerdistas também defenderam que há uma distorção do conceito da liberdade de expressão e que o Brasil vive uma normalidade democrática. Ou seja, não é censura porque é direitamente, olha só, eles estão mentindo e quiseram dar um golpe, então tudo que está sendo feito contra eles é justificado. Aquele blá 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 de sempre. O problema é que a gente sabe que provavelmente a inclinação ideológica do Pedro Vaca vai mais nessa direção, né? Então, ao mesmo tempo que ele teve a declaração de que os depoimentos da oposição deixaram ele impressionado, ele também relatou perceber o poder da desinformação no Brasil, porque ele é desses que acredita nessa coisa da desinformação. Porém, com todas as provas que a oposição demonstrou, se ele fosse um cara minimamente honesto, ele deveria ver qual dos lados está bem interessado em desinformar para justamente defender o seu aparato de censura. E após ouvir direita, esquerda e o STF, o enviado da OEA vai se posicionar sobre a liberdade de expressão no Brasil. Ficaremos no aguardo desse posicionamento. Eu não quero deixar vocês muito otimistas, porque de fato eu não confiaria no Pedro Vaca, mas podem ter certeza que caso o relatório não saia muito interessante, seja realmente um negócio meio em cima do muro, sem querer se meter muito nos nossos problemas aqui, a pressão lá fora vai continuar. Essa é apenas uma das ferramentas, mas ainda tem toda a questão da cassação do visto do Xandão, que está cada vez mais acusando golpe, começou a liberar as redes, o entorno dele já fala que ele pode correr risco de sim ser preso caso pise nos Estados Unidos. E se o relatório for favorável pra gente, aí melhor ainda, né? Talvez ajude a fazer com que as coisas andem mais rápido. Mas por enquanto é isso que temos. O que você achou? Diz aí nos comentários. Muito obrigado pela sua audiência, agradeço demais pelo feedback, valeu e até o próximo vídeo.